Como eu estava dizendo, eu estava me apresentando, meu nome é Monique Padilha, eu estou enquanto chefe de núcleo de atenção primária no estado do Espírito Santo. Sou formada pela UFES, aqui no Espírito Santo, né, federal. Tive a oportunidade de fazer residência em saúde da família, lá na Fiocruz, no Rio de Janeiro. E também de gestão de atenção primária. Então, assim, é muito bom estar nesse espaço aqui, inaugurando hoje o teleenfermagem no estado. Eu fui estudar lá, mas eu voltei porque eu acredito muito que a gente tem que fortalecer, né, o estado, assim como os profissionais também, a categoria, e eu acho que é uma oportunidade incrível que a gente vai ter para dar acesso à informação, para a gente poder se conhecer melhor, trocar informação, e vocês vão ver ao longo da apresentação também algumas reflexões que a gente precisa fazer acerca da formação da enfermagem, acerca do nosso papel, né, tanto na gestão quanto na assistência. E eu queria agradecer mais uma vez, né, a equipe do Telesaúde, pelo apoio, pela parceria de sempre. A Sheila está aqui comigo hoje. Também agradecer aí a companhia, o apoio dela. A gente sabe da importância do papel dela também, tanto no município como no Telesaúde. E a gente tem muito enfermeiro, enfermeira, técnico de enfermagem, tem muita gente da categoria da enfermagem fazendo muitos trabalhos bons no território. Então a gente quer contar isso também. Então hoje a gente está inaugurando essa teleenfermagem com as atribuições da enfermagem na atenção primária. A gente não vai esgotar aqui hoje a discussão. Vocês vão perceber que a gente vai ter outras webs com outros temas, como a Zilma falou no começo. Enviem as sugestões, podem mandar para a gente, entrar em contato, e a gente vai organizando e também respondendo as questões que vocês forem enviando. E aí, para começar, vamos começar. A apresentação vai ficar à disposição depois. Para a gente falar das atribuições da enfermagem na atenção primária, a gente precisa primeiro pensar de que atenção primária a gente está falando, né? É uma atenção primária restrita, uma atenção primária com um pacote básico de serviços, ou a gente está falando de uma atenção primária abrangente? Então, a gente vai falar a partir da concepção da atenção primária abrangente, integral, pautada nos diretrizes e princípios do SUS, né? A gente tem que estar sempre lembrando da questão da regionalização, da integralidade, universalidade, para poder, de fato, fazer um trabalho integrado ao território. Esse território adscrito, equipe multiprofissionais, a gente sabe que na atenção primária não é só o enfermeiro ou só algum outro profissional, a gente precisa, de fato, trabalhar integrado. Esse modelo de atenção à saúde que a gente defende, a estratégia de saúde da família como modelo prioritário, por acreditar que quando a gente tem uma equipe de território, uma equipe que conhece melhor e com uma população adscrita dentro dos padrões, a gente consegue fazer um trabalho melhor. Protocolos clínicos padronizados, organização dos micro e macro processos, lembrando aí da planificação, né, que a gente está em 100% do território, então é importante o papel da enfermagem nesses processos de organização do trabalho, e esses resultados positivos para a população. A gente sabe que a atenção primária ela tem um impacto positivo, tem muita experiência positiva, relatos, né, estudos também e pesquisa falando da importância da atenção primária para o sistema de saúde como um todo. E aí, como é que a enfermagem ela vai se inserir nisso, né? Pensando nesse território da estratégia de saúde da família ou mesmo de uma unidade de saúde básica tradicional, a gente vai ter sempre um território com alguns programas, né, inseridos, tanto a Academia da Saúde, programa Saúde na Escola. Aqui a gente tem o Telesaúde, inserido nessa rede que a gente tem do território, para poder, de fato, ajudar a rede de atenção à saúde funcionar. E a gente também pensar nas parcerias com o território. A territorialização foi uma web que a gente fez também e que foi muito bem aceita. Por quê? Porque a gente discutir o território não é fácil. Então, discutir a atenção primária, a enfermagem na atenção primária, a gente tem que ter também, trazer essa concepção de território. E aí, qual a atuação da enfermagem na atenção primária? A gente trouxe aqui algumas dessas áreas temáticas, digamos assim, relacionadas com a atenção primária, e que, de fato, muita coisa não está aqui. Tenho certeza que vocês estão olhando para essa figura e já lembrando de outros espaços, outras áreas que a gente pode trabalhar. E é isso mesmo, a enfermagem ela não se restringe a um programa ou a alguma atividade específica, a gente tem um campo muito aberto para trabalhar. Então, por exemplo, a saúde do idoso, promoção da saúde, tanto na coordenação quanto na execução dessas ações, né, o planejamento,
credenciamento. A imunização, a gente tem as salas de vacina muito bem coordenadas e muito bem executadas pela equipe de enfermagem, é um exemplo no país, né, a imunização. Então, acho que a gente vai falar mais para frente também. A questão dos agravos, né, atendimento, a prática clínica da enfermagem, a gente não pode esquecer que a prática clínica da enfermagem é muito importante. A gente precisa trabalhar melhor a assistência, registrar melhor o nosso serviço, né? Assim também como trazer a cientificidade para a prática da enfermagem, para a gente ter, além do sucesso, também o reconhecimento dessa profissão. Aí, qual o papel da enfermagem na atenção primária? Aí, a gente trouxe duas perguntas para refletir um pouco, né? Quais são as referências da enfermagem para a atenção primária? Quais são as enfermeiras ou enfermeiros que, historicamente, construíram esse campo de atuação? Né? Se a gente perguntar assim, qual enfermeiro ou enfermeira, ou qual profissional da enfermagem que vem à sua mente, né, logo de começo, que traz contribuição para a enfermagem, tanto para a atenção primária como para outros campos. E aí, quem foi a primeira que veio à sua mente, né? Se a gente for questionar o papel da enfermagem hoje, e da questão da prática clínica, da gerência, do registro, das pesquisas, da ciência para a enfermagem, a gente às vezes não consegue ter em mente uma enfermeira ou um enfermeiro da atualidade. A gente conhece muito a história da enfermagem, as enfermeiras clássicas, né, que a gente estuda na história da enfermagem, que contribuíram muito para a enfermagem. Mas hoje em dia, será que a gente tem uma referência? A gente consegue pensar em alguém para vir fazer o telesaúde, para ir no território fazer uma capacitação? Quem são as referências da enfermagem que estão na universidade? Quem são as referências da enfermagem que estão na academia, na gestão, no ministério, no município? Quem são as pessoas que a gente pode contar e que pode ter orgulho, né? Quem são essas pessoas que a gente pode trazer também para referenciar na enfermagem? Eu acho que a categoria precisa também valorizar essas pessoas que estão construindo esse campo científico. E aí eu trouxe para vocês, né? Como eu falei, a história da enfermagem. Eu tenho certeza que vocês lembraram de muitas pessoas, mas com certeza a Ana Nery, Florence, né, que todo mundo estuda, todo mundo vê a contribuição delas, da Wanda Horta também, a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente a questão das necessidades básicas, né, humanas básicas. E aí a gente optou por colocar esse pôster do Telesaúde, porque para a gente pensar, né, na história da enfermagem antiga, né, e na história atual. Quem são as enfermeiras e enfermeiros que estão fazendo história, que estão construindo a ciência da enfermagem? E aí a gente tem aqui, né, a prevenção e tratamento de úlceras crônicas, a enfermeira Cláudia Sumaia, que está, inclusive, acompanhando a web hoje. Então, Cláudia, é um prazer ter você com a gente. A próxima web, vocês já marquem aí, porque vai ser uma aula muito legal. A Cláudia, ela é referência nesse tema, e não foi à toa que a equipe do Telesaúde escolheu ela. Então, além da Ana Nery, a Florence e a Wanda Horta, a gente tem a Cláudia Sumaia. No cuidado do pré-natal de enfermagem, a professora Márcia Valéria, tive o prazer também de ser aluna dela na UFES, né? Eu tenho certeza que muita gente também conhece. Na web da consulta de enfermagem e puericultura, o Gustavo Rigoni também, e a web de junho, Papa Nicolau, como obter uma amostra de qualidade, a Lília Laranja. Então, assim, a gente tem muito enfermeiro, muito profissional aí bacana, fazendo um trabalho muito especial, e que a gente tem que reconhecer, tem que trazer e tem que também publicar. A gente tem que se fortalecer cientificamente, porque a enfermagem tem muito essa questão do cuidar, do amor, mas também tem um rigor científico. E esses enfermeiros e enfermeiras vão estar acompanhando a gente aí nas próximas webs. Ok, pessoal? Já marca na agenda. E aí, qual o papel da enfermagem na atenção primária, então? Eu trouxe algumas referências que a gente vai colocar na biblioteca do Telesaúde, então não se preocupem em anotar, vai estar lá na pastinha depois. E também o papel da enfermagem pela Política Nacional de Atenção Primária. Eu não vou me ater muito ao que está na tela, porque senão a gente não vai ter tempo. Mas esse material vai ficar registrado e vocês vão poder ter acesso também a ele, baixar aí, poder usar depois ou estudar, tá bom?
bom? Então, assim, a enfermagem, quando ela passa para ser um ensino superior, quer dizer, em 1962, o surgimento desse novo currículo mínimo, e é um currículo que ele vem sendo atualizado ao longo dos anos, né? A implantação dos primeiros cursos de pós-graduação, e quantas enfermeiras especialistas a gente tem hoje. Eu me lembro que na época que eu estava lá na UFES, não tem tanto tempo atrás assim, mas eu não sabia que tinha residência em enfermagem, né? A gente sabia que tinha muita especialização no campo da enfermagem, mas a residência eu descobri fazendo o curso. E aí tive a oportunidade depois de conhecer a residência da Fiocruz no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro a gente tem várias, tem uma só para enfermagem. Eu acho que aqui no estado a gente tem que garantir também e correr e fortalecer, né, para que a gente crie uma residência aqui multiprofissional ou da enfermagem para atenção primária. A gente sabe que tem alguns enfermeiros da atenção primária que estão fazendo um mestrado profissional em enfermagem na UFES, isso é muito bacana. A gente precisa juntar essas pessoas para conversar e para construir esse campo estadual também. E a Florence também, ela traz a disciplina de administração, reafirmando esse papel do enfermeiro também. E aí a gente vê muito o currículo da enfermagem, que é um dos poucos currículos das categorias profissionais que tem voltado para a disciplina de administração, né? Voltado à administração para a enfermagem. Isso traz para a gente uma conquista, né? E uma expertise para a administração e gerência de serviços. Esteja perdendo um pouco a questão da prática clínica. Se você for pensar, quantos enfermeiros, né? E o que a gente tem de capacitação, de atualização para os enfermeiros na atenção primária? A gente faz a formação na universidade ou na especialização, mas a prática clínica você acaba tendo poucas oportunidades. Então a gente precisa discutir isso também. E em 1975 ocorreu a criação do Conselho Federal de Enfermagem. Então o Conselho ele vem depois também organizando, né? E legislando o exercício do enfermeiro, do técnico, do auxiliar de enfermagem. E aí lembrando assim que a sistematização da assistência é uma atribuição do enfermeiro, né, da enfermagem, e independente do serviço que está inserido, atenção primária ou especializada, através do processo de enfermagem. E aí é importante, a gente trouxe essa figura bem representativa, porque a enfermeira ele fala assim, né? O que significa isso? A SAI, ela é a base científica. Então a gente tem uma base científica importante, oriunda das teorias de enfermagem. O processo de enfermagem é a parte operacional. Então a gente tem a parte teórica e o método. E será que a gente está usando? Quem de vocês que está na atenção primária faz uma SAI, faz um processo de enfermagem no protocolo de enfermagem? Será que os protocolos, os sistemas de informação, né, os prontuários eletrônicos, será que os prontuários eletrônicos, eles têm lá as classificações, os diagnósticos de enfermagem? A gente está usando essa ciência da enfermagem a nosso favor ou não? E aí também a gente, para lembrar, né, da professora doutora Wanda Horta, que discutiu e que trouxe essa questão do processo de enfermagem para a sistematização do processo da enfermagem. E pode-se afirmar, um dos estudos que eu trouxe para compor essa apresentação, a gente pode afirmar que a base científica do pensar e do fazer do enfermeiro, ela já existe, ela já está lançada, propiciando essa categoria maior visibilidade ao desempenho do seu papel. Então, além da gente já ter uma base científica, a gente precisa dar visibilidade a essa ciência da enfermagem, né? A enfermagem é a ciência da arte, mas também tem base científica, tem cientificidade. E aqui, só para a gente ilustrar o processo de enfermagem, né? Essa parte operacional. Será que quando a gente estudou e já conhece isso aqui, a gente está de fato praticando? Então é mais uma reflexão para a gente pensar hoje sobre essas atribuições da enfermagem, porque a gente sabe a atribuição, mas muitas vezes não operacionaliza, né? Então qual é o papel da enfermagem? Essa sistematização da assistência, a organização dos serviços de enfermagem, seja no âmbito federal, municipal, estadual, e aí a gente pensa no nível de secretaria, né? Desenvolver os serviços de enfermagem, diretrizes gerais, normas. Quantos enfermeiros a gente tem aí, colegas de trabalho, que estão na gestão do município, na gestão do estado, até mesmo no Ministério da Saúde, na OPAS a gente tem muito enfermeiro bom também, e eles estão ajudando a construir esses protocolos, construir e trazer a experiência deles do território para
para essas normas, né, e assegurar essa autoridade de saúde em centros de enfermagem. O nível intermediário, organizar o serviço de enfermagem na região, supervisionar esses serviços. A imunização faz um trabalho muito bacana, né, disso também. A gente tem a equipe da imunização da Secretaria Estadual, por exemplo, o programa estadual com a Daniele, a Flávia, a equipe toda está sempre no território fazendo supervisão, capacitação. É uma equipe muito organizada, enfermeiras muito boas também. Aí a Daniele já fez várias webs, vocês podem conferir no canal do Telesaúde também. E o nível local, que é realizar de fato essa assistência nas unidades de saúde ou em outros serviços do território. E aí a gente precisa questionar, né? Será que a gente está, de fato, a clínica na enfermagem, ela existe? A dimensão assistencial, individual e coletiva para dentro da atenção primária. Aí, como eu falei, na enfermagem não é só a arte de criar, né? Não é só a arte de interpretar ideias e comportamentos, e tem essa característica do cuidado da enfermagem, mas ela é pautada na ciência, na propedêutica e na terapêutica também, porque a gente tem um arcabouço teórico. E é importante por quê? Porque a autonomia clínica, como está falando aqui na apresentação, concede ao enfermeiro o poder de pensar, de imaginar e planejar o cuidado, influindo a saúde do paciente. Então, a gente precisa, de fato, estar preparado para isso. Trouxe um exemplo, essa prática clínica na atenção primária, ela não só para a enfermagem, mas assim, se a gente for pensar, a atenção primária, ela tem como eu falei no começo, um rigor da equipe multiprofissional, do cuidado integrado. Então a enfermagem, ela tem que estar inserida nessa equipe multiprofissional, nesse cuidado integrado, a partir da gestão da clínica, da gestão do processo. Então a gente vê assim, que esse cuidado para ser integral, eu tenho que ter a gestão do processo clínico individual, que é olhar para esse sujeito, enquanto você, profissional da enfermagem, ouvir o colega enfermeiro, dentista, os multiprofissionais do NASF, né, nutricionista, psicólogo, ou mesmo técnico de enfermagem, agente comunitário também, que conhece muito o território. A gente precisa olhar para essa pessoa do território a partir do seu olhar e a partir também do olhar dos outros profissionais. Incluir essa abordagem clínica. O processo da gestão familiar também, entender a família. Então, se a gente está na atenção primária, a gente tem que entender a família como uma unidade de cuidado. E a abordagem comunitária, ela inclui a visita domiciliar pela equipe de enfermagem. A gente não pode delegar ou achar que só o agente comunitário, ou às vezes o agente ou o técnico de saúde vão para o território. O enfermeiro, ele tem que ir para o território, fazer a visita domiciliar, o acompanhamento daqueles pacientes acamados também. A gente sabe que a questão, tem muito paciente com úlcera, paciente que precisa de curativo, que às vezes não pode ir na unidade, tem manejo de condições crônicas também, a questão da consulta, né, do recém-nascido, do RN, a mãe. Então, assim, tem muitas questões que a gente tem que trabalhar para dentro do território. E aí lembrar que todos que moram precisam ser examinados, né, que moram juntos. A gente não vai numa casa para examinar só a senhora que é idosa, hipertensa. Não, você tem uma criança, você tem um adolescente, a gente tem que ter esse olhar ampliado. Então, o papel da enfermagem na atenção primária é importante também por isso. E a gestão da clínica, né? A gestão da prática clínica, na verdade. Será que a enfermagem está, de fato, correspondendo a toda esse arcabouço teórico que a gente tem construído da própria categoria? Será que na gestão da clínica, a gestão da consulta, o acolhimento, a gente está sabendo fazer direito? A gente está com base teórica, está com um protocolo que respalda fazer o trabalho, né? Um protocolo que respalda o enfermeiro a fazer a estratificação de risco, ou mesmo a prescrição de alguns medicamentos. O cuidado aos grupos, a organização dos cuidados preventivos, a coordenação desse cuidado também em equipe, né? E quando precisar encaminhar para outro serviço também, a atenção primária, ela prevê que você faça esse acompanhamento. A questão das altas também, né? Avaliação dos processos, riscos, a gente avaliar o risco também em equipe. E essa gestão da clínica, assim, em sua essência, a gente tem que pensar, então, nesse cuidado ampliado, nessa produção do cuidado, né? É uma clínica ampliada, como a gente falou, com vários profissionais. E a gente acaba lembrando mais do papel da enfermagem na dimensão gerencial. O enfermeiro, ele tem na base curricular, administração aplicada à enfermagem, o que acontece que muitas vezes
ele assume um papel de gerente. Aí a gente já conhece, né, aquela máxima do enfermeiro na unidade de saúde, ele é da assistência e acaba assumindo papéis também, algumas questões burocráticas, algumas questões de rotina. E aí a gente tem que se questionar de verdade, tem que rever isso, porque você deixa de fazer a assistência, você deixa de fazer, né, de ter a prática clínica, e a gente sabe que a prática clínica, ela melhora com o tempo e com o dia a dia dessa prática de fato, né, além de estudar, a gente tem que se qualificar, você tem que ter a prática clínica para ser um especialista de fato, e aí muitas vezes a questão da burocracia, ou então de papéis da unidade de saúde, ficam só a cargo do enfermeiro, da enfermagem, e a gente tem que rever isso, tem que discutir isso com a equipe, fazer uma divisão de tarefas, né, como é que a gente pode se ajudar, porque assim como o enfermeiro não é para deixar de fazer assistência, para fazer só o papel gerencial, o técnico de enfermagem também, ele não pode ficar restrito à questão da ferição de pressão e de glicemia lá na sala, fazendo pressão e glicemia todo dia. Ele tem um papel importante também, ele também pode, na visita domiciliar, em outras questões na unidade de saúde, ele pode apoiar, e a gente também trazer essa ferição da PA para dentro do consultório, quando for fazer a consulta, né? O cuidado integral, ele prevê também que a gente possa fazer essa análise do paciente, essa consulta do paciente, do morador, né, do usuário da unidade, de uma forma ampliada. E esse perfil e novos espaços organizacionais para a enfermagem também. A gente tem visto que tem demandado mais isso. A qualidade de profissional qualificado no mercado, então a gente tem um pouco esse perfil e a inovação na gestão compartilhada. Porque o modo operacional de gerência da enfermagem anterior, que é o de hierarquia, a gente não pode mais usar, você não tem mais necessidade de usar frente à atualidade, a questão da gestão compartilhada. A gente precisa também inovar para uma gestão compartilhada e coletiva. E aí a gente trouxe para vocês a questão do papel da enfermagem na atenção primária a partir da nova Política Nacional de Atenção Básica. A gente sabe que tem várias questões na política, né, vários questionamentos, a gente vai trazer alguns, mas não vai entrar muito em detalhe, porque daria outra web. Mas, de fato, a Política Nacional de Atenção Básica, a atenção primária como um todo, ela traz uma conquista de espaço e reconhecimento para o enfermeiro, porque muitas vezes algumas unidades, né, se a gente pensar, por exemplo, no PACS, ou em alguns lugares mais remotos, é o enfermeiro que vai conduzir esse cuidado, é o enfermeiro que a população vai ter mais próximo, ou até mesmo o enfermeiro que vai ter mais vezes o contato com a população. E aqui eu coloquei a portaria, para quem não conhece, a portaria número 2436, de 21 de setembro de 2017, que é a nova PNAB, né, já revisada. Como eu falei lá no começo, eu coloquei aqui todos os itens da PNAB, mas eu não vou ler, a gente não vai ficar atento, podem ficar tranquilos, a gente não vai se prender ao texto. É mais para deixar um registro da política, que eu acho importante, vocês podem usar esse material depois para aula, ou até para estudar. Então, assim, os itens de atribuições comuns e os itens das atribuições do enfermeiro e do técnico de enfermagem, a gente vai ter todo aqui ao longo da apresentação. Então, as atribuições comuns da equipe. Por que eu optei em trazer isso aqui? Porque muitas vezes a gente acha que tem coisa que é da enfermagem, mas quando você vai olhar, não é só da enfermagem a responsabilidade, é também dos outros profissionais da equipe. E a gente não pode ficar à mercê de questões e de processos que têm que ser compartilhados, mas que ficam na responsabilidade só do enfermeiro, só da equipe de enfermagem. Então, participar do processo de territorialização e mapeamento, a equipe toda que tem que fazer, a gente tem que ir para a rua fazer esse reconhecimento do território. O cadastro também não é só papel do agente comunitário, é também da equipe como um todo. Lógico, cada um com a sua parte, cada um com o seu tempo para poder ir para o território, mas tem que ser compartilhado. E esse cuidado integral, integral à saúde, né, como eu já falei, que é papel da equipe como um todo. Realizar as ações de saúde conforme a necessidade, a população adscrita, essa questão da promoção,
práticas integrativas também, para a gente pensar que a equipe como um todo, né? A gente sabe que o técnico de enfermagem, por exemplo, o tempo que eu fiquei lá no Rio, os técnicos faziam auriculoterapia, era muito bacana, e o público, tem público para isso. O que a gente pode também trazer para agregar valor no trabalho desse técnico de enfermagem na unidade de saúde, né? A gente às vezes restringe muito as ações do técnico de enfermagem, quando na verdade a gente tem que potencializar. É um profissional qualificado também. Participar do acolhimento dos usuários, a questão do acolhimento, demanda espontânea. A gente sabe que muitas unidades, a demanda espontânea, primeiro ela passa pelo enfermeiro, depois vai para o profissional médico, ou mesmo tem algumas outras formas de organização, né? O caderno 28 da atenção primária pode ajudar a gente nisso. O acompanhamento da população é prerrogativa de todos os profissionais. Praticar cuidado individual e familiar, atenção em outros pontos de atenção, né? Precisar encaminhar, sistema de informação, a gente também tem que usar e tem que registrar lá, e não só o enfermeiro, a regulação, fluxo assistencial, gestão das filas de espera, quer dizer, muitas vezes fica a cargo do enfermeiro, né, da enfermeira fazer esse controle, quando na verdade a equipe tem que conversar para dialogar quais vão ser as necessidades e prioridades. Então, assim, esse fluxo da rede, a segurança do paciente, a gente precisa discutir a segurança do paciente na atenção primária, inclusive vai ser pauta de web também, a gente já está organizando. A enfermeira Tânia Mara, que é uma da Secretaria de Saúde também, é muito competente, vai trazer essa discussão para a gente, ela está participando da Câmara Técnica. Alimentar os registros de informação, né? Busca ativa das internações, a gente precisa olhar para as causas sensíveis da atenção primária. Será que o enfermeiro ele para fazer isso? Ou mesmo a equipe para fazer isso? A gente sabe quem foi que internou, quem foi que teve atendimento de urgência que precisa acompanhamento? Isso é de responsabilidade da equipe como um todo. A visita domiciliar, como eu já falei, e atenção domiciliar, e é interessante a gente observar que muitas vezes o enfermeiro ele tem protagonismo nessas ações, mas que não é só de responsabilidade dele. E é importante a gente ter o protagonismo, porque a gente é reconhecido por isso também. Realizar trabalhos interdisciplinares, a consulta compartilhada, qual enfermeiro ou enfermeira aí, ou mesmo técnico de enfermagem, né, já participou de uma consulta com outro profissional, né, para atender aquele usuário, aquele morador de uma forma coletiva, né, participar da reunião de equipe, educação permanente, educação continuada, que acaba também ficando muito sob a nossa responsabilidade, mas que é da equipe toda. Educação à saúde à população, gerenciamento dos insumos. Olha que interessante, participar do gerenciamento dos insumos da unidade é responsabilidade da equipe toda. A gente que é enfermeiro, a gente tem lá a sua expertise, a gente estuda um pouco mais para isso, mas a equipe como um todo tem que ajudar. E aí a gente tem que ver como fazer isso, mobilizar a comunidade, identificar parceiros e recursos, a questão do Bolsa Família também, acompanhar e registrar, ou outros programas sociais, é também da equipe como um todo, e realizar essas ações prioritárias. E aí, a PNAB, ela vai trazer para a gente o quê? As atribuições do enfermeiro na atenção primária. Aquelas atribuições que eu falei anteriormente, elas são para a equipe como um todo. É importante a gente saber, porque também os outros profissionais também têm responsabilidade sobre os processos. Eu coloquei aqui atribuições da enfermeira, ou enfermeiro na atenção primária, para a gente registrar que a maior parte da categoria são mulheres, né? E eu acho que a gente tem que reconhecer também aí esse papel importante, mas não desmerecendo os homens tão importantes também. Muitos enfermeiros estão fazendo trabalhos muito bons. A gente tem parceria, inclusive, com muitos deles. A gente quer até convidar, né, e participar mais com a gente nesses espaços. Então, atribuições do enfermeiro na atenção primária. Como eu falei, realizar atenção a esses indivíduos, a consulta de enfermagem, procedimentos, solicitar exame complementar, as medicações conforme protocolo. A gente precisa conhecer os protocolos para saber que está respaldado. Mais para frente eu vou falar também desses protocolos, que é importante a gente ter uma pactuação com a gestão municipal, para poder se respaldar e poder também discutir isso a nível municipal. Vou mostrar uns exemplos para vocês. E também sempre observando as disposições legais da profissão. Por mais que o protocolo diga, né, que possa fazer, mas a profissão também ela tem seu regimento. E supervisionar o acolhimento com escuta qualificada, realizar o supervisionar, classificação de risco de acordo com protocolos estabelecidos.
Estratificação de risco e plano de cuidados também é uma prerrogativa, a gente sabe que outros profissionais também podem fazer, mas é também uma atribuição nossa. Realizar atividade em grupo, encaminhar quando necessário para outros serviços. Então, assim, a gente sabe que a gente não vai resolver tudo e não é para resolver tudo. Tem muitos profissionais que têm outro campo de saber e que podem contribuir muito para o cuidado. Então, a gente tem que se aproximar deles. Aqui na nova PNAB, ela fala de planejar, de gerenciar e avaliar as ações dos técnicos, auxiliares de enfermagem, ACS e ACE, em conjunto com outros membros da equipe. Por que eu coloquei em vermelho? Porque isso é uma das questões que estão questionando na nova PNAB. E aí, se a gente pensar que na PNAB anterior, os ACS, eles estavam sob a responsabilidade, né, a supervisão da equipe como um todo, a gente tem que ficar atento, porque na PNAB nova, ela vai falar dessa supervisão dos ACS e dos técnicos de enfermagem pelo enfermeiro ou enfermeira. Mas se a gente pensar que o agente comunitário, ele está com a equipe, esse final de parágrafo fala, né, em conjunto com os membros da equipe, até mesmo em conjunto com os membros da equipe da vigilância, porque a gente sabe que a inserção do agente de endemias na equipe de atenção primária, ela precisa dessa aproximação com a vigilância, senão a gente vai continuar falando coisas diferentes e em campos de práticas diferentes. Então, supervisionar as ações do técnico de enfermagem e os agentes comunitários nessa lógica que a gente tem que fortalecer que essa supervisão e esse planejamento e gerenciamento tem que ser feito junto com a equipe. Implementar e manter atualizados os protocolos, fluxos, né, da área de sua competência e exercer outras atribuições conforme legislação. Vou tentar me apressar mais por causa do tempo, aqui a gente tem bastante coisa ainda. Então, assim, atribuições do técnico de enfermagem, a participar das atividades de atenção à saúde, né, esses procedimentos regulamentados pela profissão, e quando também indicado ou necessitado no domicílio, nos espaços comunitários, a gente sabe que a equipe como um todo tem que fazer ações no território também, realizar procedimentos de enfermagem, como curativo, administração de medicamento, vacina, coleta de material para exame, lavagem, preparação, esterilização de material também, entre outras atividades delegadas pelo enfermeiro, sempre dentro da atuação e regulamentação. Então, a gente sabe que o papel do técnico de enfermagem, muitas vezes, ele fica restrito a aferir pressão e a questão da glicemia, mas ou também, né, na sala de vacina. A gente sabe que é importante esse papel, mas que a gente precisa também fortalecer o técnico pelas competências e pela qualificação que ele também tem. E outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação. Muitas vezes os técnicos, eles também assumem outros papéis na unidade. E aí eu quero fazer mais uma pergunta para vocês. A gente falar de gerente de unidade de saúde, a nova política de atenção primária, ela fala desse profissional, dessa categoria, né, desse novo profissional na atenção primária. Novo para a política, porque a gente sabe que o gerente, ele já é uma figura presente em muitas unidades de saúde. Aqui no estado do Espírito Santo, a gente tem pouco essa figura, porque as unidades de saúde, muitas vezes, tem uma equipe só, e acaba que quem é que assume a responsabilidade pela equipe? Então, a pergunta é, qual categoria profissional que mais está presente na gerência das unidades de saúde? Será que a gente precisa pensar muito? O PEMAC está aí para contar, né? A gente sabe que a enfermagem, ela acaba assumindo muito esse papel da gerência. E aí, por esse currículo que a gente já falou, né, currículo diferenciado, pela questão de gerenciamento de equipe, que já tem um pouco dessa expertise, mas a gente sabe também que não é prerrogativa e privilégio, né? Não é só o enfermeiro que pode assumir. A gente tem visto outras categorias profissionais aqui no estado, pelo menos, assumindo também, e muito bem esse espaço, mas só para a gente ver que a PEMAC mesmo fala que a maior parte dos gerentes das unidades de saúde, quando tem gerente ou responsável pela unidade, é o profissional enfermeiro. Então, só para registrar a nova PNAB aqui, de 21 de setembro de 2017. E a gente sabe que nas unidades de saúde também tem os responsáveis técnicos, né? E é importante a gente também se respaldar para isso. E trazer também a ampliação da atuação do enfermeiro. A gente sabe que a elaboração de novos protocolos, tem muita enfermeira, né, que eu brinco, que é a enfermeira protocoleira, tem muita gente aí fazendo um trabalho muito bacana, com instituições importantes, e que chega para a gente depois na assistência
assistência é um trabalho de qualidade, são pessoas que conhecem a prática e que estão aí trazendo isso pra gente. E aí pensar, será que a ampliação dessas responsabilidades, incluindo ações medicamentosas, será que isso, tanto em outros protocolos, será que isso já é de fato consolidado, ou a gente precisa discutir mais isso? Ampliar as ações de promoção da saúde, né? O autocuidado apoiado, a corresponsabilização pela essa manutenção. Aí é que a gente volta à questão da prática clínica. Eu acho que a prática clínica, ela está muito esquecida, né? E o fortalecimento e qualificação para a gestão da clínica e do gerenciamento. Eu acho que aqui também a gente pode dar um exemplo do reconhecimento ou não do enfermeiro de estratégia de saúde da família, né? O médico de família, ele tem um peso, né? Um reconhecimento maior, ele tem um arcabouço e eles têm fortalecido muito isso. A gente precisa se unir, a gente precisa construir esse campo da enfermagem na atenção primária e também valorizar as especializações que a gente está fazendo e, como eu falei, né, trazer para cá, para a UFES ou mesmo para outra universidade do estado, a residência em enfermagem de saúde da família ou até mesmo a residência multiprofissional, porque a gente tem campo para isso. A gente tem experiências muito boas, municípios com cobertura, profissionais muito qualificados, profissionais que precisam desse estímulo para a prática clínica, né? Senão a gente acaba ficando também perdendo um pouco essa questão da prática clínica. E aí, para lembrar, né, a consulta de enfermagem, a regulamentação, acho que todo mundo já conhece, vou passar. O processo de enfermagem, então, ele tem que ser usado como uma ferramenta metodológica, e aí, para a gente pensar que isso, durante a visita domiciliar, eu lembro que na época da faculdade eu fazia, mas quando a gente ia para a unidade de saúde, não dá muito tempo, né, assim, né, que a professora fala, ou que você começa a fazer, e é muita coisa para escrever, e a gente fica, como não tem prática, você acaba perdendo essa ferramenta que é tão importante. Então, como é que a gente pode se ajudar? Eu vou mostrar para vocês um exemplo de um sistema de informação que ele já traz os diagnósticos de enfermagem, as intervenções. Isso é legal. Por quê? Porque também agiliza para a gente poder fazer um registro de forma científica, assim também como trazer o cuidado da enfermagem para o cenário. E aí a enfermagem na assistência à saúde na atenção primária. Trouxe alguns exemplos, eu vou caminhando para o final com alguns exemplos, da enfermagem na sala de vacina. Todo espaço que eu estou, principalmente a gente está com a planificação da atenção à saúde nos 78 municípios do estado, e é um exemplo que eu sempre dou, que a sala de vacina é um espaço sagrado. E isso a enfermagem sabe fazer muito bem há muito tempo. A gente tem organizado os processos, né, os procedimentos, as rotinas, os procedimentos operacionais padrões. Eu coloquei aqui um exemplo, né, de uma rotina de administração de vacina. A gente sabe quando chega numa sala de vacina é importante ter um POP, né, é importante ter ali essa organização do serviço e que não seja só um profissional responsável por essa sala, porque se esse profissional está ausente, o cidadão vai ficar sem acesso a esse serviço. Então, quando você consegue organizar a sala de vacina, ter POP, ter rotina, a gente sabe que outro profissional ele pode vir e utilizar a mesma ferramenta para poder fazer os processos de trabalho. E aí, eu trouxe também aqui algumas imagens, né, ilustrando tanto a vacina para todo mundo, a vacina é universal, a gente sabe que independente se tem plano de saúde ou não, a unidade de saúde, a sala de vacina é democrática, né, a gente sabe que todo mundo vai na unidade de saúde tomar vacina. A febre amarela, então, foi um exemplo que a gente pode dar muito grande, tanto do acesso à população, né, a importância da enfermagem na sala de vacina também, dos outros profissionais que contribuíram muito, mas, de fato, a febre amarela, quando você vai ouvir a história, ela foi, lá em Minas, foi uma enfermeira que identificou o padrão da questão dos macacos que estavam morrendo, foi uma enfermeira da vigilância que deu esse sinal de alerta e que vacinou a população, né, junto com a equipe de estratégia de saúde da família, vacinou toda a população desse município. E quando a gente vai ver hoje falar de febre amarela, o pessoal sempre conta esse caso lá, do município, acho que era de Franciscópolis, se eu não me engano. Vou pedir depois para os meninos colocarem uma legenda aqui. E lá nesse município, a gente vê o quê? Que o município, nessa região de Minas, foi o único que não teve caso de febre amarela. E foi uma enfermeira, com a ciência da enfermagem, com o estudo, da vigilância, e conseguiu fazer essa observação e aplicar os procedimentos, né? E esse alerta. Então, a gente tem que ter esse olhar também. E a febre amarela, ela teve um impacto muito grande para a gente,
principalmente aqui no estado, não só no estado, né? Aqui foi um exemplo que eu falei que eu ia trazer para vocês, da sistematização da assistência de enfermagem. Eu peguei o sumário, isso aqui é a classificação internacional das práticas de enfermagem em saúde coletiva. E aí é importante por quê? Porque a gente vai se ver ali. Eu tenho certeza que os enfermeiros da atenção primária, a equipe de enfermagem da atenção primária, vai olhar ali e vai falar assim, nossa, que bacana, porque vem muito daquilo que a gente aprendeu também, né, na faculdade, com Wanda Horta e com todos, né, o Nick, Nanda, eu vou mostrar mais pra frente. Mas esse aqui, ó, classificação internacional das práticas em saúde coletiva. E aí a gente vem, ó, o sono inadequado, respiração alterada, de suspeita de tuberculose, a necessidade de eliminação, né, eliminação urinária adequada ou inadequada. É o nosso diagnóstico de enfermagem, né? A gente está aí identificando o diagnóstico de enfermagem, identificando qual a necessidade e pensando nessa intervenção. E aí, por exemplo, o diagnóstico de enfermagem para tristeza, né? A gente pensa em intervenção, acolher o usuário conforme suas necessidades, responsável enfermeiro, apoiar o paciente em suas necessidades, encaminhar para o grupo de autoajuda. Por que eu trouxe esse exemplo aqui? Porque isso aqui é um exemplo que, se a gente for pensar, a gente já faz isso, né? Mas será que a gente usa algum referencial teórico, alguma coisa pautada na ciência para fazer isso? Será que a gente registra isso de uma maneira legal? E aí, por que a saúde mental? Eu trouxe aqui também, né? Aí vem outro exemplo, a atividade mental prejudicada, o diagnóstico com a intervenção, a atividade encaminhar para a equipe social da comunidade, para a gente lembrar da equipe multiprofissional, a solidão, encaminhar para a psicologia. A gente não pode segurar essa pessoa com a gente e achar que vai resolver. O enfermeiro não é psicólogo, né? O enfermeiro ele vai fazer o cuidado, mas a gente também tem que pensar e encaminhar para o outro profissional. Então, o exemplo da saúde mental é um exemplo clássico de que a enfermagem na atenção primária, ela precisa trabalhar em rede também, trabalho multiprofissional. E aí aqui também mais um exemplo, ó, trouxe, né, Nanda e Nick, interação social prejudicada, e aí encorajar a atividade social, melhora da habilidade de vida educacional desse usuário, são coisas que a gente já faz, mas a gente precisa de fato registrar e organizar. Aqui é um exemplo desse guia de orientação, desse guia de orientação para a atuação do enfermeiro na atenção primária. Esse aqui é o de Minas Gerais. E aí eu estava olhando para compor a aula, e aí eu observei o seguinte, na hora que chega na parte de saúde mental, eles trazem assim, ó, os materiais consultados para a elaboração deste documento não contemplam as atribuições do profissional de enfermagem na atenção à saúde mental. E não foram identificados na literatura exames solicitados no atendimento. A gente sabe que exame para a saúde mental a gente não vai ter, a gente vai encaminhar para outro profissional. Mas a elaboração, assim, as atribuições da enfermagem na saúde mental, a gente acabou de ver um exemplo anteriormente, que a gente sabe qual é, né? A gente tem um registro e tem alguns diagnósticos de enfermagem que vão trazer isso para a gente. E a gente vai trabalhar sobre isso. Aí por que, Monique, que você trouxe esse exemplo que parece que não está reconhecendo o papel da enfermagem? Parece, porque isso aqui é um exemplo, né, de um estado que compôs junto com o Corém lá, e aí eles trouxeram assim, quais as questões mais comuns ou não, e aí a gente precisa também pensar como é que é feito esse protocolo. E aí, qual é o melhor modelo? Como definir um protocolo? Será que eu posso pegar o modelo esse guia de Minas e aplicar aqui no Espírito Santo? Será que eu posso pegar o protocolo de atendimento da enfermagem do Rio de Janeiro e aplicar aqui? A gente pode simplesmente pegar um protocolo e começar a usar sem questionar, às vezes, aquilo que falta ou aquilo que eu poderia colocar? E aí a pergunta, né, mais uma reflexão para a gente deixar aqui. Qual é o melhor modelo? Como definir um protocolo? Isso eu acho que dá outra web, né? Inclusive, a gente pode também convidar o pessoal do Corém, que é uma conversa que a gente já iniciou alguma movimentação para fazer, junto com o Corém. Do Estado do Espírito Santo, ele precisa discutir a enfermagem na atenção primária, a gente precisa discutir que protocolo é esse, né, que o Estado ou mesmo os municípios podem adotar. A Vitória tem um protocolo de acolhimento, mas a gente precisa, de fato, discutir esse protocolo das orientações, né, das atribuições da enfermagem. Para que um protocolo, Monique, se tem legislação e tem protocolo
protocolo do Ministério. O protocolo municipal, o protocolo estadual, ele dá um respaldo maior para a gente. E esse protocolo, ele é construído de maneira coletiva. Então, a gente vai fazer conversas com a sociedade civil. Então, assim, esse protocolo, ele não é definido por mim sozinha lá na secretaria, ou com o Corém sozinho, ou mesmo com alguma instituição de ensino sozinha. Esse protocolo, ele é construído de maneira coletiva, senão ele não vai funcionar. Senão chega para a assistência um protocolo que eles não vão reconhecer. Então a gente precisa, estou fazendo um convite aqui público para a gente fazer essa discussão do protocolo de enfermagem para atenção primária e construir esse coletivo para atenção primária, a enfermagem de atenção primária no Estado. E eu acho que a teleaula da enfermagem, ela vai ser muito importante para isso. Esse conjunto de aulas, o curso, para a gente se fortalecer e agregar esse saber que está aqui com tantos nós. Agora que eu deixei para vocês os exemplos e as referências que eu usei. A PNAB nova, né? A gente sabe que tem a portaria, a classificação internacional, que é um exemplo de como a gente pode trabalhar. Esse livro da atuação do enfermeiro na atenção primária, ele foi lançado ano passado, tá bem bacana também, tem muitos outros, tá? É porque eu usei esse como referência. O guia para atuação do enfermeiro na atenção primária, lá de Minas, que tá muito bacana, tem muita coisa legal, vocês deem uma olhada. O protocolo de enfermagem do Rio de Janeiro, que também é muito bacana, tem os fluxogramas bem bacanas, né? Alguns algoritmos. O protocolo de Goiás, então a gente tem muito exemplo. O caderno 28, que é a demanda espontânea, ele traz muita coisa que ajuda a gente a organizar o processo de trabalho, inclusive a planificação. Ela está trazendo isso na oficina 4, de acesso, de acolhimento, né, das condições agudas e crônicas. E vai ser uma web muito bacana, porque acaba que o enfermeiro assume muitas dessas funções. E aí eu queria aproveitar para falar da residência de enfermagem e saúde da família lá do Rio de Janeiro, da Secretaria Municipal, que é uma parceria com a universidade lá, e é uma residência que está formando muitos enfermeiros para a prática clínica. É uma residência que forma enfermeiros para trabalhar na assistência, porque muitas vezes algumas residências a gente acaba indo para a gestão. A gente precisa formar enfermeiros para a prática clínica, precisa garantir esse espaço. Então eu deixo como dica essa residência lá do Rio de Janeiro. As enfermeiras, né, a coordenação de enfermagem dessa residência são pessoas muito competentes, né? Tive a oportunidade de conhecer, parabenizar pelo trabalho. E aí eu queria terminar, não podia deixar, né, de trazer para vocês esse juramento da Florence. Apesar da gente falar muito, né, da enfermagem enquanto cuidado, muitas vezes a gente fala, né, enfermagem, a profissão do amor, a gente precisa também de ciência, precisa de cientificidade, precisa reforçar a prática clínica. Senão a gente vai perder espaço e vai perder a mão, né, a mão e a prática do dia a dia da assistência. E eu queria ler para vocês rapidinho, e eu já vou encerrar. Juro livre e solenemente dedicar minha vida profissional a serviço da pessoa humana, exercendo a enfermagem com consciência e dedicação, guardar sem desfalecimento os segredos que me foram confiados, respeitando a vida desde a concepção até a morte, não participar voluntariamente de atos que coloquem em risco a integralidade física ou psíquica do ser humano, manter e elevar os ideais da minha profissão, obedecendo aos preceitos da ética e da moral, preservando sua honra, seu prestígio e suas tradições. Então, esse foi o recado da Florence para a gente. Eu não podia deixar de terminar com uma mensagem dessa, porque a gente precisa, enquanto categoria, se unir e fortalecer esse papel da gestão da clínica, esse papel da enfermagem na atenção primária também. Queria agradecer mais uma vez o Telesaúde, a todos os participantes que estão acompanhando com a gente. Estou vendo alguns parabéns, excelente ali. Muito obrigado, isso foi construído com muito carinho, com muita dedicação. E agradecer mais uma vez, né, a Sheila que está aqui comigo, companheira, né, da categoria e também de trabalho. E a vocês que estão, eu tenho certeza, de fato, construindo e lutando pela essa enfermagem na atenção primária no país todo, porque a gente sabe que não é só o Espírito Santo que está presente aí, a gente tem participantes de outros estados e a gente fica à disposição. Até a próxima.